O objetivo desse vídeo é demonstrar o funcionamento de uma partida estrela-triângulo com dois motores em cascata e reversão. Então, eu vou demonstrar o funcionamento aqui em simulação. A gente está utilizando aqui o software Click02, um software gratuito da VEG para programação de CLP, na linguagem Ladder. Depois eu vou vir e mostrar um pouco dos elementos aqui do nosso circuito. Então, demonstrando o funcionamento do circuito, eu tenho I1, o meu botão de emergência, I2, o meu botão de desliga, I3, o meu botão de ligar no sentido horário, e I4, de desligar no sentido anti-horário. Esses botões devem estar intertravados, pois não é uma boa prática alternar o sentido de rotação do motor com ele em funcionamento. Então, vamos testar o funcionamento primeiro do botão de emergência. Eu parti aqui no sentido horário e apertei o botão de emergência. Ele desligou todas as nossas saídas. Assim, o botão de emergência está funcionando como esperado. Agora vamos testar o funcionamento do botão desliga. Eu parti em sentido horário, apertei o botão desliga e ele desligou todas as nossas saídas aqui como esperado. Agora vamos testar o intertravamento entre esses botões. Aqui observe as saídas Q1 e Q2. A saída Q1 sinaliza que o motor está partindo em sentido horário, e a saída Q2 sinaliza que ele está partindo em sentido anti-horário. Assim, quando eu partir em um sentido e tentar comutar para o outro sentido, nada vai acontecer entre essas saídas, porque os botões estão intertravados. Então, parti em sentido horário, e agora eu vou tentar mudar aqui para o sentido anti-horário. Note que o Q1 continua acionado e o Q2 nada aconteceu. Então eu desligo esse motor. Agora testar esse botão aqui partindo no sentido anti-horário. Note que o Q2 está acionado, eu vou apertar o botão aqui e nada vai acontecer. O Q2 continua acionado e o Q1 desligado. Então a gente já demonstrou o funcionamento do botão de emergência, do botão de desliga e do intertravamento. Agora vamos observar o funcionamento do circuito como um todo. Bom, o Q4 representa a ligação estrela do primeiro motor, então ele é o primeiro a ser acionado. Assim que o Q4 é acionado, ele aciona a alimentação, o Q1 ou o Q2. O timer vai fazer a contagem, ele vai comutar de estrela para triângulo, ou seja, vai desligar o Q4 e ligar o Q3. Assim que o Q3 for ligado, ele vai acionar também o Q6, que é o estrela do segundo motor. O Q6 sendo acionado, aciona o Q5, que é a alimentação do segundo motor. O timer faz a contagem e comuta de estrela para triângulo. Ele desliga o Q6 e aciona o Q7. Então vamos observar esse funcionamento. Eu vou partir no sentido horário. Ele vai comutar de estrela para triângulo. Vai ligar o Q6, ligou o Q5. O timer está fazendo a contagem. Assim que ele finaliza a contagem, ele comuta de estrela para triângulo. Isso no sentido horário. Agora vamos observar no sentido anti-horário. Eu desligo o circuito, ligo no sentido anti-horário, partiu estrela, anti-horário. Aqui ele foi para triângulo, ligou a estrela do segundo motor, ligou a alimentação. O timer está fazendo a contagem, comuta de estrela para triângulo no segundo motor, estando no sentido anti-horário agora. Assim a gente demonstra o correto funcionamento do nosso circuito. Bom, esse circuito é demonstrado aqui no CAD Simu. O que a gente fez no Click02 foi representar esse circuito de comando aqui. Então a gente observa ele aqui em linguagem Ladder. Aqui a gente tem alguns elementos importantes de se entender. Primeiramente, o circuito é lido da esquerda para a direita. Na esquerda aqui estão as nossas entradas, na direita as nossas saídas. O I representa o input, o Q os contatos. Aqui observe que se a letra for minúscula, significa um botão normalmente fechado. Se for maiúsculo, um botão normalmente aberto. Mesma coisa para o contato. Minúsculo, contato fechado. Maiúsculo, contato aberto. Aqui a gente tem os elementos de memória. A função dos elementos de memória que está sendo utilizada nesse circuito é a seguinte. O software só permite a gente colocar 4 elementos por linha. Assim, se a gente precisar demonstrar alguma parte do circuito aqui, representar alguma parte do circuito em mais de uma linha, a gente utiliza um elemento de memória finalizando a linha e um elemento de memória, um contato de memória iniciando a outra linha, como se fosse um fio. E aí a gente pode utilizar esses elementos de memória em mais de uma linha. No entanto, a gente não pode, em mais de uma linha, escrever em um mesmo elemento de memória. Então, fazendo um paralelo aqui com o CAD Simo, a gente tem, por exemplo, esses 3 elementos aqui ligados a esse mesmo ponto. Esse ponto aqui é o ponto que vem do botão de emergência e do botão de desliga, né? O nosso ponto de alimentação. Então, o botão de emergência e o botão de desliga está mandando para o M1. O M1 seria esse nosso ponto aqui. E a gente tem, saindo do M1 aqui,
essa parte do circuito que sai do M1, que tem esses dois botões. Note nossos dois botões de ligar no sentido horário e no sentido anti-horário. E a gente tem também esses dois ramos do circuito aqui, do C1 e do C2, que são representados bem aqui, os dois partindo de M1. Outro fator interessante é notar que quando esse contato aqui está fechado, todos esses aqui são o mesmo ponto. Então a gente tem três formas diferentes de alimentar esse ponto, né? As três partindo de M1 que vão alimentar todo esse ponto aqui. Bom, como a gente não pode escrever em diferentes linhas no mesmo ponto, a gente criou três elementos de memórias para representar essa ligação e essa ligação. Elas são representadas aqui, aqui como o M4, o M5 e o M6. Então a gente vai observar esses contatos de memória se repetindo várias vezes aqui no nosso circuito, pois representam exatamente essas ligações aqui. Bom, tendo conhecido tudo isso, aqui a gente também observa o timer e o contato do timer. E acredito que todos os elementos importantes para a compreensão dos circuitos foram demonstrados. Então, essa foi a demonstração da partida estrela-triângulo de um circuito com dois motores em cascata e reversão.